Shalom Aleichem, minha irmã e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos tratar da Parashá Ki-Tetzé, que significa quando fores. A Parashá tem início em Deuteronômio 21:10 e acaba no 25:19. E hoje nós vamos tomar um versículo que está lá em Deuteronômio 22:5, que ele é muito mal compreendido e muito mal interpretado dentro do padrão das Escrituras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? O versículo diz assim: não haverá trajo de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao eterno teu Elohim. Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Bom, vamos então entender o que é isso. O que é aqui traje de homem na mulher? O que significa isso? Tá? Essa primeira palavra, traje, aqui, que diz respeito à vestimenta, qual é? Keli. E a palavra Keli, o primeiro significado dela é armadura. Depois, armas, saco, bagagem, instrumentos, joias, material, ferramentas, vaso e utensílio. Então a Torá, ela está nos mostrando o seguinte, que a mulher, ela não pode ter uma vestimenta que seja típica do homem. E por que ela está colocando aqui a armadura como a primeira tradução possível? Porque a Torá está fazendo um contraste aqui entre o homem que ia para a guerra, por isso ele tinha que ter trajes típicos para o momento de guerra, e a mulher que ficava em casa enquanto o marido ia para a guerra. Você está entendendo? Então, o contraste que está sendo feito aqui, ele vai ser muito intenso. E deixa eu te mostrar também uma outra coisa, porque a palavra aqui para o traje feminino, porque ele fala assim, não haverá traje de homem na mulher, aqui é Keli, e nem vestirá o homem roupa. A primeira é traje, o segundo é roupa. A palavra roupa aqui em hebraico é lebash, tá? E essa palavra que está junto com o verbo, tá? Significa vestimenta, roupa para solenidades. Então, olha só, qual que é o contraste que está sendo feito aqui? O contraste está sendo feito entre uma roupa militar, uma armadura, e uma vestimenta, uma roupa para festa, para solenidade. Lógico que a diferença é muito grande, tá? A roupa que indica o homem, porque a palavra homem aqui em hebraico é geber, e ela significa guerreiro também, além de homem. E a palavra gabar, que está na raiz de geber, significa prevalecer, ser poderoso, ter força, ser grande. Então, ao homem é dada uma condição dele se apresentar, inclusive na sua vestimenta, como alguém que é forte, que é poderoso, que tem força, que foi chamado para cuidar da sua casa e dar manutenção ao seu lar. Enquanto que a mulher, ela vai ter vestimentas diferentes. Entre elas, as vestimentas para festa. As roupas do homem, salvo exceções de pessoas muito ricas, mas a roupa do homem, ela costumava ser monocromática. Já a da mulher, colorida. Por quê? A mulher, ela tem a necessidade de colocar roupas, de se enfeitar, de se ataviar toda. Então, olha só que interessante. A roupa, ela traz santidade para nós também, tá? Por quê? Tem duas coisas que também estão relacionadas para que o homem ou a mulher não vista a roupa de homem, o homem a roupa de mulher. Uma delas está ligada dentro da tradição a questão da menstruação. Porque uma mulher, quando ela menstrua,
ela está impura, tá? Ela não está suja nada, é uma impureza porque a vida está saindo dela. O sangue, como ele representa a vida está saindo. A mulher expele o óvulo que poderia dar origem a uma nova vida, ok? Então, isso é uma coisa muito clara nas Escrituras. E quando você interpreta esse verso, você vê que a mulher, o homem não pode pegar uma roupa de mulher e vestir. Não é possível que isso aconteça. Ok? E também tem a questão do suor. O homem e a mulher, eles têm padrões diferentes. As mulheres, inclusive, né, elas costumam dizer assim, nossa, troca de camisa, lava direito aí as suas axilas, porque o seu suor é muito intenso. Por isso, não dá para pegar e cruzar isso. Não dá para a mulher pegar e usar uma roupa de homem, porque a mulher vai passar a ter esse suor intenso também. A sudorese dela vai ser diferenciada. E a mulher, ela é toda delicadinha, ela é toda diferente do homem, tendo até padrões hormonais completamente diferentes. Então, quando a Torá faz isso, ela faz para nos proteger, para não haver mistura e confusão. Porque você imagina alguém andando na rua, uma pessoa de costas, e ela ser confundida. Uma mulher confundida com um homem confundido com uma mulher. É terrível. Infelizmente, uma coisa um tanto mais comum em nossos dias, por conta desse liberalismo, né? Dessa inserção do pecado como algo natural. E o diabo tem tentado fazer isso, tem tentado tornar o pecado algo natural e aceitável. E inclusive leis que estão sendo feitas para que nós sejamos obrigados a aceitar a conduta pecaminosa das pessoas como algo natural, porque se nós não aceitarmos isso, nós seremos punidos. Então, existem aqueles vários rótulos que são dados, né, para as pessoas que não aceitam a conduta pecaminosa de outrem. É uma minoria, mas eles estão tentando enfiar isso goela abaixo de todos. Ou seja, nós somos obrigados a aceitá-los, mas eles não podem nos aceitar e nem nos respeitam, porque falam mal das nossas crenças, falam mal da Bíblia, que é o livro sagrado para nós, profanam, por vezes, lugares sagrados. Eu não estou falando só de sinagoga, de congregação, de igreja. Às vezes, lugares onde nós temos como lugares sagrados, santos, essas pessoas vão lá e fazem atos para profanar. E algumas vezes usam os nossos símbolos em meio à multidão para poder trazer profanação. Então, tudo isso está incluso num projeto de Satanás para poder fazer com que isso aqui, com que a Torá seja alterada. Os irmãos entendem isso? Porque quando a Torá deixou esse versículo aqui para nós, o Eterno colocou isso aqui, ele tinha um motivo, porque ele conhecia o futuro. Então, se ele conhecia o futuro, ele deixou já uma determinação na Torá para que isso pudesse ser aplicado nos dias de hoje. Isso mostra, né, o conhecimento prévio, a presciência do Eterno, trazendo a mim e a você uma condição para que nós pudéssemos interpretar esses versículos da forma correta e então nos guardarmos desse tipo de abominação, porque isso é uma coisa terrível. Ok? O homem, ele vai sempre ser homem, ele já nasce homem. Ele tem os seus órgãos genitais como homem, assim como a mulher. Não dá para misturar as duas coisas. Entendeu? Mas deixa eu caminhar um pouco mais, que eu preciso te mostrar uma outra coisa que tem acontecido na história. Tá? Aí quando a gente vai para Deuteronômio 22, 11 e 12, diz assim: não te vestirás de diversos estofos de lã e de linho juntamente, franjas porás das 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Aqui está
explícito o uso do talit para o homem judeu, ok? Então, nós vamos aqui entender algumas coisas que são muito interessantes acerca do talit, tá? A primeira coisa é que aqui a palavra, quando ela fala sobre as franjas, né? Ela está usando um termo gedilim, que significa fios retorcidos. Então, os gedilim, que vem da palavra gadal, que significa crescer, tornar-se grande ou importante, tornar-se poderoso e fazer grandes coisas, denota que todas as vezes que nós, judeus, colocamos o talit, os homens, porque mulher não usa talit, e eu quero já deixar isso aqui explícito, ok? Mulher não usa talit, isso é um mandamento para o homem. A mulher não pode e não deve querer usar a vestimenta do homem. Acabei de falar isso no versículo atrás. Então, preste atenção nisso, por favor. Por quê? Porque o homem, à medida que nós vamos usando o talit, nós vamos crescendo espiritualmente. Você fala assim, mas Rabino, daqui a pouco a gente já se habituou com o talit, a gente joga o talit, faz a brahá e manda bala embora. Não é só isso. Há um crescimento espiritual, porque enquanto nós obedecemos essa mitzvah do talit, nós também estaremos crescendo espiritualmente. E isso é algo fantástico. E olha só que coisa interessante isso aqui, tá? Quando nós falamos aqui do talit, tá? A gente está falando do talit katan e do talit gadol. O talit katan é aquela camiseta que a gente usa por baixo da roupa, tá? Para que a gente possa, então, andar com os fios expostos o tempo todo. E tem o talit gadol, que é aquele grande que a gente coloca no ombro, tá? Depois a gente coloca sobre a cabeça para poder orar. Então, a gente vai entender uma coisa aqui muito interessante. O talit, ele é uma vestimenta que para o homem, ela deveria ser algo obrigatório. Ou seja, o que me identifica como homem também é o talit katan. Entendeu? Então, isso para nós é motivo de uma alegria muito grande. Nós podemos ser identificados como servos do Eterno, aqueles que estão em fase de crescimento. Isso é importante também, porque pode ser o maior sábio de Israel, o maior rabino, ele ainda está em fase de crescimento. Nós nunca paramos de crescer. Nós estamos sempre nos desenvolvendo, aprendendo algo novo, apesar do tempo que nós já temos de caminhada. Isso nos faz homens que terão uma condição de crescer sempre, porque nós sempre temos algo a aprender. Isso mostra também uma outra coisa. Nós temos que ter humildade para podermos aprender a todo momento e de qualquer pessoa, tá? Então, deixa eu só caminhar um pouquinho mais para te mostrar uma coisa aqui, tá? A própria Torá, ela explica, né, o objetivo desta mitzvah, né? Então, primeiro, é para nos lembrar dos mandamentos, tá? Segundo, evita que nós sigamos as nossas inclinações do mal, ou seja, que a gente peque. Porque quando a gente vai e olha para a franja, você olha e fala assim, puxa vida, eu não posso pecar. Eu tenho que me guardar do pecado. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Então, serve como um lembrete. Você olha para baixo, vê a franja, fala assim, opa, não posso pecar. Eu tenho que me guardar aqui de todo tipo de aparência maligna que pode me levar ao pecado. Uma outra coisa é que toda vez que eu olho para a franja, eu tenho que me lembrar que eu preciso continuar obedecendo às leis e mandamentos do Eterno. Por quê?
Porque se eu estou já num padrão de obediência, a tendência não é diminuir a obediência, a tendência é crescer em obediência, ou seja, vamos aumentar o nível de obediência para que nós possamos, então, ter um crescimento espiritual cada vez maior. Isso leva a uma outra questão. Quem obedece mais, acrescenta mais santidade à sua vida. E para alguns isso soa de forma estranha, porque tem gente que para ficar santo tem que jejuar muito, tem que orar não sei quantas horas por dia. A pessoa precisa subir ao monte para poder adquirir santidade. Mas eu queria informar aos irmãos que isso são os acessórios, mas não é isso que traz a santidade. O que nos traz a santidade de verdade, de fato, é a obediência. Essas coisas, elas nos ajudam, mas elas não são os motores que trazem para nós a santidade, porque não adianta nada. Sobe ao monte, jejua, fica orando 4, 5 horas todo dia, e vai e desobedece. E vai lá e fala mal do irmão, e vai lá e come carne de porco, e vai lá e cobiça as coisas do próximo, mente. Adiantou fazer tudo isso? Não. Ah, Rabino, mas o Eterno usa muito a vida de algumas pessoas e elas agem assim. Mas isso está acontecendo não por causa da pessoa, mas por causa do povo. E eu quero te dizer que essa pessoa vai ser participante do juízo do Eterno. Porque Yeshua diz assim, que naquele dia muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, mas nós te servimos. Ai, Senhor, eu profetizava. Ai, Senhor, eu fazia milagre em teu nome. O que Yeshua vai dizer? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E agora? Como é que faz? O que eu faço com essa informação? Irmãos, são coisas muito sérias. Eu estou querendo mostrar para você aqui que quando a gente caminha em obediência, o Senhor traz a bênção sobre a nossa vida e nos preserva de cometermos esses tipos de pecados que podem nos levar a um lugar não muito bom, apesar de sermos servos do Senhor, tá? Uma outra coisa interessante é que quando a gente fala sobre o talit, fala sobre as franjas do talit, tá? Ele fala pra gente, ele nos dá uma inferência de que nós não vamos seguir as inclinações do nosso coração. Então, por que ele fala do coração? Porque o coração ele é a sede das emoções humanas. Então, até o coração ele é retratado dessa forma, né? E aí, a Torá fala sobre não ir atrás disso e fala sobre a gente se guardar emocionalmente. Então, o fato de eu estar orando com o talit faz com que também eu possa ter o fruto do Espírito. E entre eles, as manifestações do fruto, tem um chamado domínio próprio, que é algo fundamental para que eu tenha uma vida com o Senhor. Então o domínio próprio, ele vai fazer com que as minhas emoções e a minha razão entrem em linha, para que eu tenha uma vida equilibrada de obediência diante do Senhor. Você vai me dizer assim, mas Rabino, se eu colocar o talit, isso vai acontecer? Não, não é colocar o talit. É você entender o porquê você está usando o talit. Para quê e quando? Porque eu conheço pessoas, tá? E não são poucas, que usam o talit da igreja. Ah, eu vou para o culto. Só lá a pessoa obedece. Enquanto ela está fazendo as demais coisas, ela não está usando um talit katan, por exemplo, não usa um kippah. Não, lá eu me visto como se eu fosse judeu. Aqui não. Aqui eu sou agente secreto. Isso não é um privilégio dos evangélicos, não. Tem muito judeu que faz isso. Tem muito judeu que
vai para a sinagoga e lá coloca o talit, aquela coisa toda e babá. Mas, enquanto essa pessoa está no seu dia a dia, ela não usa nada. Ou seja, é um agente secreto. Percebe? Então vamos continuar para mim mostrar uma outra coisa para você aqui, tá? Quando a gente fala do talit e das franjas dele, né? Eles têm um simbolismo muito lindo, porque quando a gente pega as franjas, elas vêm com os espaços entre os nós. Então, são dadas voltas para enrolar o fio para cada espaço. O primeiro tem 7, o segundo 8, o terceiro 11, o quarto 13. São 4, simbolizando que o tzitzit, ele tem uma abrangência de todo mundo, toda pessoa pode usar o talit e conjunto com o tzitzit, e ele tem uma abrangência de trazer um número para a gente, 39, que está ligado a Hashem Echad, o Eterno é um. Então, para que todas as pessoas reconheçam que o Eterno é um, só tem um Deus, ok? Eu não vou falar agora sobre Yeshua, porque tem um entendimento, existe um entendimento de que Yeshua é Deus, como o Eterno é. Eu não vou tratar disso agora, mas eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, tá? Mas eu vou te dar uma dica, o Eterno é um, ponto, tá? E quando você pega o tzitzit, as franjas, isso já está implícito lá nas franjas, apontando que eu tenho uma fé de que o Eterno é um. Uma outra coisa muito interessante é que, quando a gente fala do valor numérico da palavra tzitzit, tá? Ele é o mesmo das palavras tzedakot, que significa justiça, e enesher, que significa água, tá? Então, a água, ela é ligada à palavra e à Shekhinah, que é o Espírito Santo. Então, quando você usa o talit em obediência, com a kavaná certa, que é aquela postura de coração correta, o que você tem? Você tem a justiça, você está manifestando a justiça do Eterno pela sua obediência. Quando a gente fala sobre os tzitzit, as franjas, há uma conexão também com a visão que o profeta Ezequiel teve da Merkavá, que é a carruagem do Eterno. Esse é um dos assuntos mais profundos das Escrituras, e eu só vou citar aqui a questão do tzitzit, tá? Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de algo que está ligado a essa carruagem, e fala para a gente o seguinte, que cada lado, dos 4 lados, cada tzit, dos 4 lados, eles estão ligados aos 4 seres da Merkavá, da carruagem, tá? E uma coisa interessante é que a palavra franjas, tá? Ela tem um radical que está ligado também aqui na foto, tá? Que significa asas, tá? Há uma associação entre essas duas coisas. Então, todas as vezes que nós homens estamos usando o talit, é como se nós estivéssemos sendo equiparados aos seres celestiais, aqueles que estão sustentando o trono do Eterno. Então é um grande privilégio para o homem, porque ele é equiparado a um anjo. Você entende isso? Então tem uma coisa muito linda em Yom Kippur, quando todos os homens estão vestidos de branco, pedindo perdão ao Eterno, com os seus talitot sobre as suas cabeças. Naquele momento é como se um exército celestial estivesse dentro da sinagoga ou da congregação, pedindo perdão ao Eterno em arrependimento. Eles são elevados, comparados a esses seres celestiais. E isso é algo muito importante, isso é algo muito tremendo. Por isso, nós precisamos que, não, ao usarmos o talit gadol, que é aquele que a gente coloca e cobre a cabeça e o corpo, nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo, e também nós devemos ter essas vestimentas guardadas, acomodadas em lugares separados, e eles, todas as vezes que eu for usar um talit, eu tenho que ter consciência. Eu vou cumprir a mitzvah do tzitzit,
Ok? Então, a gente precisa ter essa consciência de que eu estou usando aquilo de uma forma reverente, em santidade, sabendo que o Senhor está comigo naquele momento, em que eu vou estar envolto pela glória do Eterno. Entendeu? Então, tudo isso a gente precisa entender, tá? Que o uso do Talit Katam é algo fundamental. Inclusive, tem um versículo no livro de Salmos que diz que o Eterno se cobre de luz como um manto. Então, quando você interpreta esse versículo dentro do judaísmo, o que nós podemos entender é que o Eterno também tem um talit, só que o dele é de luz, um talit resplandecente. E aí você pergunta assim, Rabino, eu tenho que usar talit? Eu vou te perguntar uma coisa. Você entende o que o talit significa? Você entende a importância do talit para inclusive te identificar como homem? Porque mulher não usa, estou falando de novo aqui. Mulher não usa talit, mulher usa véu. Depois eu vou explicar do véu. Por que eu tenho que usar talit também? Porque o meu mestre, o meu rabino, Mor, usou. E Yeshua usou um talit. Inclusive, há uma unção tão grande quando você usa o talit, ele adquirir a sua unção. Que Yeshua estava andando, caminhando, indo para a casa de uma pessoa, uma multidão estava com ele, uma mulher que padecia de hemorragia crônica. É chamada da mulher do fluxo de sangue. Esta mulher veio por trás de Yeshua e tocou na franja, no tzitzit, que lá em português, né, na tradução da Bíblia convencional, está escrito que ela tocou na orla do seu vestido. Mas a tradução correta para o hebraico é que ela tocou na franja, no tzitzit. Quando ela pega, ela é instantaneamente curada. A unção que estava em Yeshua, no talit, cura aquela mulher. Isso é algo fantástico, porque Yeshua para e diz assim, opa, alguém me tocou. Os discípulos falaram assim, Rabino, tem uma multidão te apertando. As pessoas estão aqui ao teu redor. Como assim alguém te tocou? Ele diz assim, eu senti que saiu de mim poder. Uma unção saiu de mim para alguém. Então aquela mulher humildemente chega e se apresenta diante de Yeshua e conta o que aconteceu. O talit, a franja, trouxe cura. E aí Yeshua vai para a casa daquele homem, e quando está a caminho, alguém diz assim, o mestre não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. E quando Yeshua chega na casa, a menina está morta. Ele fala assim, tira todo mundo daqui, tira todo mundo daqui. E aí tem uma expressão lá que inclusive não foi traduzida, Talita Cumi. Ele pega o talit, coloca em cima dela e diz, levanta-te. E a menina ressuscitou. Você entende, então, a importância do seu talit? Você entende a importância de você usar o talit? Ah, Rabino, eu posso fazer o que Yeshua fez? Se você tiver a emuná, a fé, se você andar em santidade, e Yeshua disse que nós podemos fazer milagres tão grandes quanto os que ele fez e até maiores. Mas não adianta pegar o talit como um talismã. Olha, pega aqui que você vai ser abençoado. Tem gente, inclusive, usando isso. Fazendo mau uso de um talit, pendurando ele em cima de uma cruz e dizendo, vem e toque no manto sagrado. Por favor, né, irmãos? Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Isso traz, inclusive, um bloqueio contra os judeus e o judaísmo. O judeu olha e fala assim, que palhaçada é essa que vocês estão fazendo com um símbolo nosso que é sagrado? Então vamos ter consciência, você que é líder, não há necessidade de fazer esse tipo de coisa. Nós temos que ter entendimento e fazer as coisas com entendimento. Por isso, irmãos, eu gostaria de aqui fazer um apelo a você que é líder, a você que tem a sua congregação, a sua sinagoga, a sua igreja, por favor,
Vamos fazer as coisas da forma correta, em nome de Yeshua, para que nós possamos alcançar vidas. O talit ele é muito importante. Ele tem uma conotação de vida, de relacionamento com o Espírito Santo. E também quando um homem morre, um judeu morre, algumas vezes ele vai para a sepultura com um talit sobre ele, com uma das franjas ou duas cortadas, simbolizando que acabou o tempo dele cumprir as mitzvot. A vida dele cessou ali. Ele está levando consigo toda a sua unção e toda a sua autoridade. Ok? Eu espero que você tenha entendido isso e a importância de se usar o talit na identidade masculina do homem judeu. Se você entendeu isso, eu já fico feliz. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas recomendações e espalhe o trabalho que nós estamos fazendo. Envie esse vídeo para todos os seus conhecidos. E nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos. Shalom, shalom, shalom.